Bom, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Emanuela, tenho 33 anos, sou portadora de endometriose e relutei muito em fazer esse vídeo para vocês, mas o objetivo desse vídeo é mais assim, para informação para algumas portadoras de endometriose que não tem muita informação a respeito do problema. Eu vou procurar ser o mais breve possível. E na verdade esse vídeo é mais um vídeo de apresentação, tá? No dia a dia, com o decorrer dos dias, eu vou gravando mais vídeo para vocês, relatando as minhas experiências e tudo que eu vivi com a endometriose. Combinado? E quem não é inscrito no meu canal e assistir os vídeos e gostar do vídeo e quiser se inscrever, quiser me dar alguma dica, comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom, gente? Então vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou resumir um pouquinho mais e aí de acordo com o que eu for lembrando, aí eu vou gravando outros vídeos, tá bom? Eu vou relatar para vocês o que eu lembro agora, tá? Mas futuramente eu vou postando outros vídeos, relatando mais experiências, relatando como eu descobri a endometriose, o que tudo foi feito, tá bom, gente? Me desculpem, porque é o meu primeiro vídeo falando sobre o assunto e vamos lá. Então, desde muito novinha, eu sentia muitas dores mesmo, era muita cólica. E minha mãe me levou no médico para saber o que estava acontecendo, né, referente às cólicas, porque quando eu estava próximo da menstruação, eu sentia muita dor. Para vocês terem ideia, minha menstruação, eu menstruei pela primeira vez, acho que ia fazer 9 anos de idade. Então daí foi quando tudo começou. Muitas dores, sentia muitas dores sem explicação. E minha mãe me levava no médico e ele falava que era normal, porque tava ficando mocinha, o corpo tava mudando e que era normal. E as dores não paravam, né? Foi quando eu fui crescendo e aí eu decidi por conta própria, acho que eu já tinha uns 18 para 19 anos, decidi buscar ajuda médica, porque na minha cabeça aquilo não era normal. Senti tanta dor, né? Era uma dor fora do normal. E aí, nessa época eu já estava trabalhando, já tinha meu primeiro emprego, eu trabalhava, tinha um plano de saúde, que era pela empresa, e resolvi ir numa médica ginecologista. E quando eu fui e relatei todos os problemas, tudo que eu sentia para ela, ela simplesmente me ignorou, falou: não, isso é normal, cólica é normal, toda mulher tem. E me passou um remédio ao qual não tô lembrada agora o nome e falou para me tomar sem pausa nenhuma. Comecei tomando essa medicação que ela passou, que foi um anticoncepcional, só não lembro o nome. E aí fui ficando muito mal, eu tinha muita enxaqueca, eu comecei a ficar acima do peso, eu engordei muito com essa medicação. Além das dores insuportáveis, eu tinha muita dor de cabeça. E aí voltei nela e falei: olha, doutora, esse medicamento piorou toda a situação, eu sinto muita dor de cabeça, eu engordei muito e tô com muito mal-estar. Aí ela foi e trocou para outro. Esse outro eu lembro, ele se chamava Cerazette. Aí comecei a tomar ele, mas assim, continuei engordando e as dores de cabeça diminuíram, mas sempre existia. E aí eu decidi, por conta própria, parar
esse medicamento, né? Aí voltei nela, falei pra ela que não ia tomar mais esses medicamentos porque eu estavam me fazendo mal e que eu não queria tomar. Aí ela passou um injetável, que eu não lembro também o nome. Só que era de 3 em 3 meses, tomava 3 em 3 meses. E aí eu fiquei sentindo mal e fui engordando, e aí decidi por conta própria não tomar mais, de jeito nenhum, porque eu não queria mais tomar aquela medicação. E aí também parei de ir no médico, porque sempre que eu ia era a mesma história, a mesma conversa, né? Não, tá tudo bem, não sei o que, não sei o que. Pronto, falei, não vou mais em médico algum. E aí as dores começava, e assim, eu percebia que uma semana antes da menstruação eu sentia muita dor, eu ficava de cama. E aí, quando a menstruação descia, eu ficava com muito mais dor. Era o triplo das dores que eu sentia antes da menstruação descer. Chegava ao ponto de ser socorrida pro pronto-socorro várias vezes, até chegar ao ponto de não poder andar. Chegou um ponto que eu tava com tanta dor que eu não conseguia levantar. E aí minha mãe me chamou, na época eu morava em São Paulo, minha mãe chamou o SAMU, porque eu morava no primeiro andar e eu não conseguia descer as escadas, tanta dor que eu sentia. Pra vocês terem uma ideia, eu ficava muito pálida mesmo, parecia uma morta-viva. Minha mãe, quando via aquilo, minha mãe ficava, sabe, transtornada, sem entender o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. E ela chamou o SAMU, isso eram 7 horas da manhã. E o SAMU não chegava, e eu passando mal, vomitava muito, muitas dores, tinha febre, muitos calafrios, passava muito mal mesmo. E aí, quando o SAMU resolveu aparecer, já era quase 6 horas da noite. Foi quando eles me removeram, né? Eles foram até subiram até a minha casa e me removeram, acho que, não sei como que chama aquilo, não sei se é uma prancha, não sei, é tipo uma maca, né? Eles me colocaram ali, eles fizeram todo o procedimento, me prenderam tudinho e me levaram para o hospital. Como eu tinha plano, a gente optou para eles me levarem pro plano, para a emergência do plano de saúde. E aí eles disseram, olha, a gente leva pro hospital mais próximo. Agora a gente vai conversar com não sei quem, acho que era alguém responsável. E aí, tudo bem, aceitaram levar pra emergência do meu plano. Chegando lá, demorou muito para ser atendida. E quando eu fui atendida, o médico passou a medicação que tinha que passar. E não me deu atestado, não me deu nada e disse que eu estava pronta para voltar ao trabalho. Que cólica era normal, foi até uma médica, só não lembro o nome dela. Ela falou assim, olha, se eu for deixar de trabalhar todas as vezes que eu sentir cólica, eu não vou trabalhar nunca. E cólica é normal. Mas ela viu o estado que eu cheguei lá. Ela viu que eu não conseguia nem andar. Mas ela simplesmente por maldade, não sei, passou na cabeça dela, ela disse que eu já estava apta a voltar ao trabalho e não me deu atestado. Me deu uma declaração de horas. E aí eu fiquei muito aborrecida com aquilo, porque na minha cabeça, poxa vida, ela é mulher, ela não tem o problema que eu tenho, mas pelo fato de ser mulher, deveria ser um pouco mais compreensiva, né? Deveria ser mais compreensiva e realmente viu a situação que eu estava e não se importou. E aí eu irritada, xinguei ela, falei alguns palavrões, rasguei o atestado, rasguei a declaração de horas, joguei na cara dela e mandei ela, né, levar para algum lugar que vocês já entenderam o que eu quis falar, né? Tudo bem. Fui para casa revoltada, não fui trabalhar, liguei na empresa, dei satisfação e falei que não tinha condições de trabalhar e que não ia trabalhar, não fui. Quando foi no outro dia, já estava um pouco melhor, não estava 100%, mas estava em condições de trabalhar. Fui trabalhar. Quando cheguei lá, a minha encarregada, na época eu trabalhava no supermercado, que se chama Coop, Cooperativa de Consumo, e ela me pediu o atestado. Eu falei, olha, expliquei tudo que tinha acontecido e a médica se recusou a me dar o atestado. Então, eu não tenho um atestado. Aí ela falou, não, tudo bem.
só que vai ser descontado do seu salário, essa falta. Eu falei, então tudo bem, não tem problema, só não vou vir trabalhar doente porque eu não sou nenhum idiota. Entendeu? Então eu nunca faltei. Se eu faltei agora, significa que foi por uma causa justa. Ninguém trabalha doente. Eu não sou nenhum idiota de vir trabalhar doente. Até porque muitas e muitas vezes eu já trabalhei doente, mas nessa vez eu não estava em condições nem de andar. Para vocês terem uma ideia, eu falei pra ela, eu fui pro hospital de SAMU, me levaram para o hospital, porque eu não tinha condições de descer as escadas da minha casa para ir de táxi ou de qualquer um outro transporte, porque eu não tinha condições, eu tava sentindo muita dor. Aí isso passou e fui trabalhar normal. E aí tinha tempo que eu tinha dor, tinha tempo que eu não tinha dor, e fui, né, levando, deixando a vida passar. Até um tempo que eu fiquei um bom tempo sem sentir dor nenhuma. Que eu também nem sonhava que isso era endometriose, eu nem sabia que essa doença existia. Até então, né? E aí, a dor, sentia uma cólicazinha, aí tomava remédio, a dor passava, e aí passei um bom tempo sem sentir dor alguma, né? Então, eu achei, a dor sumiu, né? E passou. E eu continuei levando a minha vida normal, trabalhando, e não tava sentindo dor alguma, né? Também não conhecia a endometriose e também não fiquei assim sem entender o que realmente tinha acontecido, que a dor tinha sumido do nada, né? Mas também graças a Deus, né? Aí continuei trabalhando, aí todo mundo falando, né? Ah, isso é manha, isso é frescura, isso é preguiça, porque agora ela não sente mais nada, não sei o que, tá bom. Aí fiquei tentando entender o porquê que a dor sumiu do nada. E até então ninguém tinha descoberto nada. Porque todo médico que eu ia, eles diziam que era normal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A mesma ladainha de sempre, né? Aí eu fiquei realmente sem entender aquela situação que estava acontecendo. Porque uma dor que vinha e depois do nada a dor some. E aí... Mas até então, amém por isso, né? Só que algumas pessoas falavam assim, ah, isso é cisto. Cisto dói muito também. Aí outras pessoas falavam assim, não é mioma, não. E cada um que dava sua opinião, tipo, querendo, achando, cada um achava o que era. E eu, tipo, também, toda por fora, não sabia de nada. E também não dava ouvido para o que as pessoas achavam ou pensavam, né? Aí peguei, fiquei muito assim, achando estranho, mas passou. Passei acho que um ano, uns 2 anos, não sei, sem sentir nada. Não sentia nada, sentia dor. Mas assim, tomava um remedinho, a dor passava. É tanto que, ó, o remédio que eu tomava quando eu sentia cólica era Tilenol. Tilenol ou então aquele Cataflam. Era o remédio que eu mais tomava. Aquele Atroveran, Buscofen, essas coisas, eu nunca experimentei. O Atroveran eu já experimentei, não funcionava pra nada. Pra mim não funcionava de jeito nenhum. Então quando eu tinha dor, ou era Tilenol ou era Cataflam. Eu tomava sempre esse remédio. Qualquer dorzinha que eu sentia, eu já ia pro Tilenol ou pro Cataflam. Eram os remédios mais usados na minha casa. É tanto que quando minha mãe tem um problema de tendinite e bursite, eu acho que fala. E ela sempre tinha esse medicamento, esse Cataflam em casa. Então, a gente não deixava faltar, a gente sempre tomava ele. Aí, arrumei outro emprego. Na época eu trabalhava no supermercado e trabalhava num call center. Eu tinha esses 2 empregos. Era meio... eu trabalhava de quinta a domingo no supermercado e de domingo a quarta no call center. Aí depois passei a trabalhar todos os dias no call center e fiquei no supermercado de quinta a domingo. Então eu conciliei os 2, né? Aí chegou um tempo que eu fiquei muito com uma carga de estresse muito grande, porque a empresa cobrava muito de mim e era muito cansativo, porque eu saía de casa,
Eu saía de casa, era 5 horas da manhã, todos os dias, e chegava de meia-noite, 11h30 da noite. Então, assim, não tinha tempo pra nada. Aí só tinha uma folga na semana, às vezes não tinha folga nenhuma. E aí isso foi me desgastando e eu fui ficando estressada e, sabe, e fui ficando, porque trabalhar com o público não é fácil. Trabalhar com gente não é fácil. É mais fácil você lidar com bicho do que com gente, porque o ser humano, infelizmente, é uma pessoa, sabe, são pessoas complicadas de se entender. Então, e aquilo ali foi gerando uma carga de estresse muito grande. E chegou um ponto que a minha mãe falou assim: minha filha, você, pelo amor de Deus, saia de um desses empregos, porque não tá fazendo bem pra você. E aí eu insistia em ficar, porque eu gostava, né, de trabalhar. O que eu queria era ter dinheiro, né? Nunca dependi da minha mãe pra nada. Ao contrário, o meu dinheiro eu ajudava a minha mãe. Eu dependi da minha mãe quando eu era criança, mas depois que eu fiquei adulta, que consegui emprego, então eu não queria estar dependendo da minha mãe. Eu queria ter meu dinheiro, então eu queria trabalhar, né? E aí comecei trabalhando e o meu dinheiro eu ajudava minha mãe com as contas da casa e gostava. Só que chegou um ponto mesmo que eu percebi que eu tava muito estressada e aí resolvi deixar um dos empregos que eu tinha. E eu optei em deixar o supermercado e fiquei só no call center. Só que aí eu fiz uma escolha errada, né? Fiz uma escolha errada e aí o estresse continuou. E aí cheguei ao ponto que eu já tava ficando com depressão, porque eu trabalhava no setor de cobrança e sabe que é difícil, né? As pessoas... sabe aquelas pessoas que assim, que não gostam de pagar as contas e quer ter razão, e aí quando a gente liga pra cobrar e eles não gostam, e aí xinga você, e aí, sabe, e ameaça, e aí aquilo ali deixa você... Tem coisas que você não tem que absorver pra você. Mas aí aquilo ali foi me deixando irritada. E chegou uma hora que eu decidi sair. Mas não fiquei muito tempo desempregada. Aí arrumei um emprego numa perfumaria. Fiquei na perfumaria, trabalhando na perfumaria. E como eu tava com um estresse muito grande, então eu ficava muito irritada, muito nervosa. E aí fiquei 9 meses nessa perfumaria. Só que aí chegou o tempo que eu fiquei doente novamente, as dores vieram. E aí eu tava num momento muito difícil da minha vida. E as dores que tinham sumido há 2 anos atrás, elas resolveram voltar. E eu sentia muita dor, era uma dor inexplicável. E aí, como eu tava no período de experiência, eu fui no médico, eu encontrei um médico muito atencioso e ele me deu um atestado de 15 dias. O primeiro atestado foi de 15 dias. Aí levei o atestado e na perfumaria a gente trabalhava também com comissão. Naquele mês eu tinha quase R$1.000 só de comissão para receber. Só que a gerente, ela me roubou. Quando eu voltei do atestado, ela disse que eu não tinha direito à comissão. Assim, pelo que eu entendo, quando a gente perde a gente não recebe a comissão completa, a gente recebe uma parte. Só que ela me roubou tudo. Até então eu também deixei pra lá. E continuei trabalhando, só que aí ela ficou implicando comigo, dizendo que eu tava com preguiça, e tinha muita menina invejosa lá, dizendo que eu tava mentindo, e aquilo ali foi gerando uma... Como que eu posso falar? Foi gerando uma suspeita dela sobre mim. Aí, nessa época, foi logo quando eu tava recém-casada, tudinho, e aí nesse dia que eu voltei a trabalhar tudinho, fiquei uma semana trabalhando. Quando foi na sexta-feira, quer dizer, quase uma semana trabalhando, né? Quando foi numa sexta-feira, eu acordei com muita dor mesmo. Aí fui pro médico.
Aí ele foi e me deu mais 20 dias de atestado. E aí meu marido foi levar o atestado lá. E aí ela já não gostou, né? Porque o primeiro foi 15 dias, esse foi 20. E eu ainda tava no período de experiência, então ela, né? E aí eu sei que fui ficando meio que, sabe, ela procurando um jeito de me mandar embora, não achava. E aí me roubando, né? Não me pagava nada. Que eu tinha trabalhado 4 dias, ela teria que ter me pago esses 4 dias. Mas ela não me pagou nada. Só me pagou 100 reais, que disse que era da comissão que eu tinha pra receber. Peguei esses 100 reais também e não falei nada. Meu marido ficou revoltado. Você não vai falar nada? Eu falei, não, deixa pra lá, não sei o que. Fiquei, tudo bem. E aí fiquei os 20 dias de atestado. E aí eu, tipo, meu Deus, será que essas dores voltaram? Porque aí fiquei, sabe, tentando entender, mas tudo bem. Só que as dores não eram frequentes. Tipo, tinha mês que eu sentia muita dor. Já tinha mês que eu não sentia nada. Aí, digamos assim, esse mês eu senti dor. Aí o próximo mês eu não ia sentir dor nenhuma. Mas no outro eu já ia sentir dor. E foi ficando assim. Aí eu e meu marido, a gente resolveu. Nessa época a gente só tava morando junto. Aí a gente resolveu casar no civil. Quando a gente casou no civil, eu já tinha sido mandada embora. Porque aí quando você casa, você tem um período de licença também, né? Mas aí ela já tava querendo me mandar embora e não tinha como. A desculpa foi meu casamento. Ela foi e me mandou embora. Tudo bem. Não me pagou nada. Simplesmente me mandou embora e pronto. Isso eu já tinha 9 meses, né, na empresa. Aí meu marido tentou arrumar um emprego lá. Não conseguiu, porém ele era daqui de Recife e não tinha muito conhecimento lá em São Paulo, então ele não conseguiu emprego, né? Então a gente teve que voltar para Recife, porque aqui em Recife ele tem mais conhecimento e ele, mesmo que ele não encontrasse um emprego fixo, ele teria um emprego certo, mas no caso não seria de carteira assinada, mas ele teria um emprego, então ele decidiu vir pra cá. E aí a gente veio. E aí ele ficou pouco tempo sem trabalhar. E aí a gente foi, né, ficando bem. Só que aí foi quando começou as dores, né, com mais frequência. Tinha, quando eu ia menstruar e sentia muita dor. Mas mesmo assim, eu ainda, né, tinha acabado de chegar e consegui um emprego num local que fabricava almofada. Só saí, na verdade, porque a mulher, ela não gostava muito de pagar. Ela dava muito serviço pra gente, mas na hora de pagar, ela não pagava. Então, assim, a gente trabalha por necessidade. Ninguém trabalha porque gosta, não é verdade? Então, eu falei, só vou ficar até ela me pagar. Depois que ela me pagar, eu vou cair fora, porque eu não vou trabalhar de graça pra ninguém. Porque se eu tivesse condições, eu não ia trabalhar. Na verdade, a gente trabalha porque gosta. Não trabalha porque gosta, a gente trabalha porque precisa. E trabalhar de graça para os outros, não, eu não vou fazer isso. E aí ela me pagou. E aí eu falei pra ela que não ia dar mais pra ficar, tudo bem. Aí eu sei que, né, e as dores ia sem entender. E aí foi quando eu decidi procurar um médico porque eu queria engravidar tudinho. Aí fui buscar um médico, né, ajuda de um médico pra saber se eu tava saudável, pra fazer toda aquele check-up, né, pra saber se tava tudo ok, se eu, né, quando que eu ia começar a tentar engravidar tudinho. E aí procurei o médico, eu e meu marido, a gente fez o check-up, fizemos todos os exames necessários. E os exames dele, graças a Deus, deram tudo certinhos, não deu problema nenhum. Os meus que deram algumas alterações, né? E foi a partir daí que eu fui descobrindo a endometriose. Na verdade, não tinha o diagnóstico fechado ainda. Existia a suspeita da endometriose. Então eu só vim descobrir a endometriose aqui em Pernambuco. Porque lá em São Paulo os médicos são bem mais avançados do que os médicos daqui. E eles simplesmente não levavam a sério as minhas queixas de dor. Entendeu? Então
se eles tivessem levado a sério desde o início, tivessem investigado tudinho mais, teria descoberto a endometriose e talvez não tivesse chegado ao ponto que chegou. Não é verdade? Então, assim, eu comecei fazendo os exames tudinho e alguns exames deram algumas alterações. E aí, né, e eu fui, né, tratando aquilo ali. Só que ninguém chegava a afirmar que era endometriose. Uns falavam que era mioma, outros falavam que era cisto. E aí ficavam naquela, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. E ninguém chegava a lugar algum. Foi quando eu, por conta própria, decidi investigar, mas já que eles tinham falado a suspeita da endometriose, então eu fui pesquisar sobre a endometriose e fui pesquisar sobre o mioma. E aí foi quando eu descobri que eu tinha endometriose. Então quem descobriu a endometriose fui eu. O médico não descobriu nada, entendeu? Eu que descobri que eu tinha endometriose. E aí quando eu voltei pro médico, eu exigi que ele fizesse uma investigação mais a fundo para realmente descobrir o que era que eu tinha. Se existia a suspeita de endometriose, se era mioma, se era cisto, eu queria saber o que era que eu tinha. Não interessava, não importava, eu queria saber o que era que eu tinha, porque não era normal sentir tanta dor e é normal, não é normal. E eu sempre ouvia aquele médico, o Dr. José Bento, falar que uma cólica que você toma o medicamento e a cólica passa, essa cólica sim é normal, mas uma cólica que você toma todo tipo de remédio e ela persiste, não é normal, tem que buscar a ajuda do médico. E foi isso que eu fiz. Bom, gente, para esse vídeo não ficar longo, eu vou encerrar por aqui, tá? No próximo vídeo eu explico mais detalhes de como eu cheguei no diagnóstico da endometriose e daí por diante, tá bom, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha de vocês, se inscrevam no canal, tá bom? Pode deixar os comentários de vocês aqui embaixo, tá bom? Me desculpem se o vídeo ficou longo demais. E beijos, até o próximo vídeo. Fui!